Então nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, dando prosseguimento às mensagens do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Esses versos, que seguem após as bem-aventuranças, eles são um reflexo daquilo que Jesus tinha falado anteriormente. Então, os filhos de Deus, aqueles que são participantes do reino, que possuem o caráter de Cristo, então, eles agora são enviados para o mundo, para serem sal e luz. Então Jesus, após ele dizer as bem-aventuranças, ele diz para o povo: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, quer dizer, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Oremos. Senhor, nós queremos falar com o Senhor nessa manhã e rogar ao Teu Santo Espírito, Espírito Santo de Deus, ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para a Tua igreja seja edificada nessa manhã, para que sejamos, ó Deus, bons discípulos do Senhor, a andarmos conforme o Teu querer e a Tua vontade. Assim nós oramos e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nosso país, uma vez ao ano se comemora então o Carnaval, em que o maior incentivo é a prática do pecado sem pudor. O mundo vive em guerra com Deus, e isso é fato. E enquanto Deus, por outro lado, ele deseja se reconciliar com os seus inimigos. E Deus, ao enviar a sua igreja ao mundo e pregar o caráter do reino de Deus, conforme descrito nas bem-aventuranças e revelados por meio da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós não devemos aqui ser sal e luz, no sentido que devemos ser parecidos com o mundo, na intenção de alcançarmos e tendo em mente que tudo é válido para alcançar aqueles que estão perdidos nos seus pecados, como existe as famosas micaretas gospel, ou coreto gospel, seja lá o que for gospel nessa época do carnaval. Então, nos últimos 25 anos, desde 2000 para cá, nós temos visto como a igreja, ela passou por um longo tempo e outras igrejas também, na verdade, modificadas, acabam se transformando em verdadeiras sinagogas de Satanás, ao permitir que o mundo e as suas práticas pecaminosas transformem o ambiente da igreja ou o local que é reservado para adoração e para o culto a Deus. A pergunta que devemos fazer nessa manhã é a seguinte: tudo é realmente válido para evangelizar e alcançar aqueles que são os perdidos? E caso a nossa resposta que tudo é válido, sim, tudo é válido, e sendo tudo válido então para alcançar os perdidos, então devemos fazer uma outra pergunta. Tendo em vista que tudo é válido para evangelizar, então como fica a ação do Espírito Santo? E caso a resposta seja tudo é válido, então o que podemos fazer
e estamos fazendo, e o que a igreja faz é anular a ação do Espírito Santo, pois o meio, as técnicas, as estratégias são mais importantes do que a ação de Deus no mundo por meio do seu Espírito. Em um mundo perdido, irmãos, pelos pecadores, onde nós vemos essas pessoas que após uma noite inteira de carnaval, você vê elas perambulando pelas ruas, parecendo verdadeiros mortos-vivos, zumbis, onde também nós vamos presenciar igrejas e pastores cada vez mais perdidos. Pastores esses, igrejas gananciosas, em busca de cada vez mais alcançar recursos financeiros, seja por qualquer método ou opção. Então podemos constatar uma igreja cada vez mais distante do caráter de Deus, distante do reino dos céus e cada vez menos parecidos como discípulos de Jesus Cristo. Quando Jesus diz para os seus ouvintes que eles devem ser sal e luz, é o resultado do aprendizado que agora deverá ser colocada em prática na vida daqueles que ouviram as bem-aventuranças. Não adianta ser somente ouvinte e achar que, como são bonitas palavras e belas que Jesus proferiu ao seu povo, aos seus ouvintes, e não praticar. Tiago faz esse alerta para nós, quando ele diz lá no capítulo 1, verso 22 ao verso 24: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, meus amados irmãos e irmãs, devemos entender que o sal, em sua característica, como nós o conhecemos, ele tem o poder de conservar, ele tem o poder de retardar o processo para que a carne não possa apodrecer de uma forma tão rápida. Assim também, nós temos o poder que foi dado por Jesus Cristo para que as pessoas não possam vir apodrecer de uma forma tão rápida e também não morrerem eternamente. Isso não quer dizer que nós somos salvadores das pessoas, mas neste processo e por este motivo é que muitas das vezes esposas, esposos, pais e filhos e outras pessoas são conservadas vivas para alcançarem o verdadeiro sabor da vida, que é viver para Deus. Este conceito que eu acabo de demonstrar para vocês e falar e de ensinar é o mesmo conceito pelo qual o apóstolo Paulo ele vai ensinar na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 14, quando ele diz: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então perceba que é o estado pelo qual Deus protege muitas casas, muitas famílias, filhos, maridos e esposas, porque ali tem alguém que é sal, tem alguém ali que é luz, e a destruição só não veio de uma vez, porque há esse conservante no meio da casa, há esse conservante no meio da família. Na primeira aliança, por exemplo, feita por Deus, quando Deus faz a aliança com o seu povo, com o povo de Israel, nós temos 3 passagens que fazem, por exemplo, a utilização do sal na adoração, e não somente na adoração, mas também a aliança pela qual se chama a aliança de sal. Em Êxodo 30, versículo 5, está escrito: e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal,
puro e santo. Isso aqui é referente ao incenso, que é o incenso aromático que era utilizado no sagrado para Deus. Na aliança, nós temos o texto de Levítico, capítulo 2, versículo 13, que diz: toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Números 18 e 19 diz: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos e às tuas filhas contigo, por direito perpétuo, aliança perpétua de sal, perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Os judeus, os israelitas, eles possuem, assim como nós temos a confissão de fé, os catecismos, os judeus também possuem, no judaísmo possui o seu livro de tradução oral, aqueles escritos que são as normativas ali do povo judeu. E nesse livro que chamamos de Talmud, esse livro ele vai mostrar que o sal ali não era puro e útil para ser usado ali nos ritos sacrifícios, que eram oferecidos então com sal. O que o Talmud ele descreve que quando esse sal ele era um sal adulterado, um sal modificado, ele não prestava para nada. Como Jesus disse, ele é insípido, ele sem sabor. Imagina você temperar uma carne, um frango, sem só parecer sal. Tem nome de sal, mas não é sal. Ele é um sal modificado que não há nenhum sabor. Então ele é insípido. Então quando esse sal era pego, o que se fazia? Ele era jogado nos degraus do templo ou nos declives, para que as pessoas não pudessem escorregar por conta dos sacrifícios oferecidos. Então por isso que Jesus diz: esse sal ele vai ser pisado pelos homens, porque ele não presta para nada, ele não serve para nada e não tem serventia. Então o Antigo Testamento e outros textos empregam a metáfora do sal para referir-se àquilo que é útil ou aquilo também que é inútil. Mas o sal que perde o seu sabor, a virtude do sabor, suas qualidades distintivas, quando adulterado, então não tem mais razão para existir. Então aquele sal de cozinha que nós conhecemos como cloreto de sódio, ele não tem serventia. Mas quando você usa o cloreto de sódio puro, ele tem o poder de conservar. Mas o problema é que ele pode ser adulterado. E então perde as suas propriedades, ele se torna inútil, pois então deixa realmente de ser sal. Então quando você deixa de ser sal, quando você deixa de ser luz para o mundo, como cristão, como discípulo, como mensageiro do reino de Deus, você é um inútil. É isso que Jesus está declarando aos seus discípulos. Dei para vocês o caráter do reino de Deus. O caráter do reino de Deus é isso aqui. Vocês devem seguir. Devem agora demonstrar ao mundo. E se vocês não demonstram ao mundo esse caráter do reino de Deus, vocês são inúteis, vocês não servem para nada. É dura a mensagem, mas é uma mensagem verdadeira. O sal, ele pode ser adulterado? Sim, claro que pode. Mas muitas das vezes na nossa mente, o que é adultério? Somente a traição de um marido com a esposa ou da esposa com o marido. Mas a Bíblia demonstra que adultério vai muito para além do que um adultério entre um casal. Porque existe um adultério do culto, existe um adultério da vida com Deus. E assim como o culto e as ofertas de sacrifícios, elas podem ser adulteradas, assim como as igrejas de hoje, elas passam pelo mesmo processo de adulteração dos seus cultos. Poesias, teatros, danças, campanhas, paredes pintadas de preto, jogos de luzes, lâmpadas apagadas ou ao meio tom de luz, dentre outras coisas. E sempre há uma justificativa para isso. E a justificativa mais esfarrapada usada é a seguinte:
Se a Bíblia não proíbe, então eu posso fazer. Irmãos, a Bíblia não proíbe uma série de coisas, mas o cristão e aquele que é cidadão do reino de Deus, ele precisa ter algo que se chama bom senso, moderação. Ele precisa ser a balança que equilibra esse mundo. Ele não pode desequilibrar o mundo. Ele precisa de bom senso, ele precisa de moderação. Então a vida daqueles que são crentes em Jesus Cristo também são adulteradas em suas roupas, são adulterados em seus comportamentos, são adulterados em seus pensamentos, são adulterados no seu estilo de vida, no seu caráter. E qual é a justificativa para isso? As mesmas que eu disse anteriormente, a desculpa esfarrapada utilizada por muitos crentes. Se a Bíblia não proíbe, então posso fazer. Mas como eu disse, o crente ele precisa de bom senso, ele precisa de moderação. Jesus está dizendo que você não pode adulterar o sal, você não pode adulterar a Bíblia, você não pode adulterar o culto, você não pode adulterar a aliança, você não pode adulterar a sua vida para viver de acordo com seus princípios e vontades pecaminosos. É isso que Jesus está falando. Você não pode adulterar aquilo que Deus colocou. Em Marcos capítulo 9, versículo 49 e 50 diz: porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, quer dizer, sem gosto, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Em Lucas 14, 34 e 35, outro texto nos diz: o sal certamente é bom, caso porém se torne insípido, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, quer dizer, para o lixo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, meus amados irmãos e irmãs, devemos entender que a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, que é entregue no Sermão do Monte, são absolutamente contrários ao que o mundo, mergulhado no pecado, deseja que nós sejamos. O mundo, e muitos dos que se dizem evangélicos, entre aspas, ou cristãos, entre aspas, menosprezam ou rejeitam os ensinamentos vivenciados como uma vida de orgulho, uma vida de vaidade, uma vida de ganância, com uma vida com a falta de pudor em se vestir, falta de pudor no falar, desonestidade sem medida no meio gospel, vivendo uma vida mergulhada no pecado e querendo dizer que tem uma vida abençoada por Deus. Olha como eu sou abençoado, olha como eu sou abençoada. Riqueza, dinheiro, prosperidade não quer dizer que você é uma pessoa abençoada. Isso era uma ideia errada que os judeus também tinham, que todo homem próspero era um homem abençoado por Deus. Mas quantos ímpios são prósperos? Quantos injustos e imorais são prósperos? Então quer dizer que os ímpios e imorais são abençoados por Deus? Claro que não. Então você não pode justificar a sua vida, a prática de pecado, dizendo que é abençoado por Deus. Uma vida no prazer do pecado remove a verdadeira felicidade, a felicidade pela qual Jesus disse que nós teríamos. A verdadeira fé cristã, através do Espírito Santo, tem o poder então de restaurar o sabor da vida. O sal do verdadeiro discípulo de Jesus remove a angústia do peito, renova o gozo de viver uma vida plena e satisfatória. O sal do verdadeiro discípulo, então, ele encontra esse Salvador. Somente Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, é quem proporciona o verdadeiro sentido de viver uma vida feliz e radiante. Nós somos chamados para demonstrar ao mundo que é possível sim ser feliz e desfrutar dos benefícios dessa vida através de uma vida santa, pura e agradável a Deus. Meus irmãos e irmãs, Jesus não
só nos informa que seus discípulos, eles precisam ser sal. Eles precisam trazer sabor à vida das pessoas, restaurar o sabor da vida daqueles que estão perdidos. Mas Jesus diz que esses seus discípulos, que vão viver o caráter do reino de Deus, as bem-aventuranças, eles também precisam e devem ser a luz do mundo. Devemos lembrar que uma das primeiras criações de Deus, vocês sabem qual foi? Uma das primeiras criações de Deus foi a luz. Primeira coisa que Deus cria é a luz. Gênesis 1, versículo 3 e 4. Lá de Gênesis: disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Meus irmãos, olhem para a beleza dessa passagem bíblica de Gênesis, onde Deus, desde o princípio de todas as coisas, faz a separação entre aquilo que é a luz e as trevas. Os discípulos de Jesus não são chamados para viver na escuridão, não são chamados para viver nas trevas, mas são chamados para viver de forma resplandecente da luz de Deus sobre a vida de cada um de nós. Porque a luz que nós temos não é a nossa luz própria, é a luz de Deus, é a luz de Cristo. A escuridão nos cega, mas a luz nos guia. As trevas é um completo vazio, mas a luz revela-se a beleza da criação. As trevas ocultam a verdade, mas a luz revela a verdade. Para tanto, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 14 a 18, ele vai fazer essa separação entre aqueles que são a luz e aqueles que são as trevas. Em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 a 18, Paulo diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Através das palavras do apóstolo Paulo, então nós temos a devida percepção de como um verdadeiro crente e discípulo de Jesus devemos então ser crentes verdadeiros em Cristo. Você deseja ser reconhecido como verdadeiro discípulo de Cristo? Vou perguntar mais uma vez: você deseja ser reconhecido como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? Irmãos, nós pertencemos verdadeiramente a Cristo. E aos cristãos que nós vemos pelo mundo, nós devemos fazer sempre a pergunta: o mundo tem colocado na nossa mente, na mente dos crentes, que o crente não pode julgar ninguém, e isso não é verdade. Nós julgamos segundo a reta justiça, segundo a orientação do Espírito Santo. Então, nós olharmos muitos daqueles que se dizem evangélicos ou se dizem cristãos, devemos fazer essa pergunta: será que essas pessoas pertencem verdadeiramente a Jesus Cristo? Outra pergunta: o que devemos então fazer como discípulos de Jesus? Segundo um pastor puritano, J.C. Haley, que é bispo anglicano da Igreja da Inglaterra no século XIX, ele fala as seguintes palavras, abre aspas para a palavra de J.C. Haley: como discípulos de Jesus, jamais poderemos passar a vida desocupados, pensando e vivendo como fazem as demais pessoas nesse mundo. E ele pergunta:
temos a graça divina? E ele responde: então ela precisa ser vista. Ele pergunta: temos o Espírito Santo? Ele responde: então deve haver uma diferença de hábitos e preferências, e também uma mentalidade diferente entre nós e aqueles que pensam segundo o mundo. É perfeitamente claro que o cristianismo verdadeiro envolve algo mais do que ser batizado e ir à igreja. Sal e luz, evidentemente, implicam numa peculiaridade, tanto no coração quanto na vida diária, tanto na fé quanto aos valores. Fecha aspas. A gente poderia parar e falar assim: pastor, esse homem está vivo, não está? Porque parece que ele escreveu ontem, semana. Não, irmãos, isso aqui ele escreveu em 1800. Então, quando eu digo sempre para vocês e brinco com vocês: os dias são maus, os dias parecem que é muito ruim. Irmãos, sempre foi maus, sempre foram difíceis, sempre foram pecaminosos. A questão é como você vive a sua vida. Como você tem vivido a sua vida para Deus? O mundo sempre vai ser desse jeito, até Cristo voltar, resgatar a sua igreja, colocar todas as coisas na ordem como Deus fez em Gênesis. Até lá, tem como viver uma vida feliz? Tem. Tem como viver uma vida saborosa, cheia da luz de Deus? Tem. A questão é como você vive essa vida. E diante disso, então, no Evangelho de João, que nós lemos nessa manhã, está escrito que o julgamento... Isso mesmo. Então, lá em João, capítulo 3, versículo 19, está escrito: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. E em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, Paulo vai dizer quais são as obras da carne, ou as obras do pecado. E ele diz, a partir do verso 19 de Gálatas 5, quais são as obras más: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então você veja, Paulo é claro: quem pratica essas coisas ou coisas semelhantes. Por que coisas semelhantes? Porque não dá para escrever tudo. O mundo se moderniza, as coisas vão mudando, e aquilo que nós vamos olhar e achar talvez que não seja pecado, estamos vivendo numa prática de pecado, e quem vive na prática do pecado não vai herdar o reino de Deus. Não existe meia conversa, existe uma conversa, e uma conversa sincera. O mundo, ou aqueles que amam as trevas e que praticam as obras da carne ou vivem na prática do pecado, não terá um bom relacionamento ou uma boa convivência com aqueles que verdadeiramente seguem os princípios da palavra de Deus, pois sempre vão estar em constante conflito. Não tem como a luz viver em harmonia com as trevas. Não tem como o crente viver com o descrente. Não tem. O verdadeiro cristão, o verdadeiro evangélico, o verdadeiro servo de Cristo não tem como viver com esse mundo. Não tem. Ele vai sempre desagradar o mundo. Vai sempre desagradar o mundo. A não ser se você é aquele crente que sempre estaria acariciando aquele que é o pecador, aquele que você não fala nada, que você se omite, que você quer conservar a família, que você quer conservar os amigos. Não tem como. O verdadeiro cristão, ele vai desagradar. A verdadeira luz desagrada. Aquele que vem para dar sabor à vida vai desagradar, porque nós estamos em constante conflito com esse mundo. Estando em conflito entre o crente e o descrente,
o conflito entre os discípulos de Jesus e os que praticam as obras da carne, esses conflitos são inevitáveis. Quem segue as obras da carne ou os que andam nas trevas irão evitar a convivência com os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, quando ele diz sobre a luz: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que um cristão verdadeiro, ele não pode ficar escondido. Um cristão verdadeiro não concorda com as práticas pecaminosas. Um cristão de verdade defende a sua fé, defende a sua doutrina. Um cristão de verdade não tem medo de testemunhar a sua fé em Jesus Cristo, mesmo que isto custe as suas famílias e suas amizades. Jesus deixou claro que aqueles que são dele, vocês se lembram da última bem-aventurança? Aqueles que são deles, disse eles, vocês vão ser injuriados, vocês vão ser perseguidos, vão mentir e disserem todo o mal contra vocês. Mateus 5,11. O mundo e os pecadores só amam aquelas pessoas que se dizem cristãs, pois as suas obras são diabólicas. As suas ideias são as mesmas do mundo, mergulhado nas trevas, e é por isso que o mundo ama esses falsos cristãos, porque ele não tem luz, ele não é sal, ele se esconde. O verdadeiro discípulo não pode esconder a sua cidadania. Você tem uma outra cidadania que não é essa cidadania que você se chama brasileiro, mas você, que é um cristão verdadeiro, você é um cidadão dos céus e necessita mostrar que existe uma cidadania que é uma cidadania eterna, que aguarda todos os que foram salvos pela morte e pela ressurreição de Cristo. O cristão de verdade, ele não pode esconder a luz de Jesus que brilha sobre a sua vida, mas a sua vida, como luz desse mundo, necessita brilhar sobre as trevas. Você já viu a diferença entre colocar uma vela no chão e colocar uma vela em uma parte alta da casa? A vela no chão ilumina alguma coisa? Muito pouco. Mas quando você coloca a vela no alto, ela resplandece todo o ambiente. Todo o ambiente fica visível. Você consegue enxergar. Existe um momento na vida de todo ser humano, e todos nós passamos por isso, que é o momento do nascimento. E quando nós nascemos, existe uma luz que reflete. Quando um bebê ele é gerado no ventre de sua mãe, e ao chegar ao mundo, e chegando então esse momento do nascimento, o que geralmente as pessoas dizem para a mãe do bebê? Ela vai dar a luz sobre seu filho. Ela vai dar a luz sobre seu filho, ou filha, né? Ou quando você olha para uma pessoa e diz assim: Carolina deu à luz uma fofura de bebê. Ou quando você diz para uma avó, e para a avó ou para o avô você diz assim, não, no caso avô não, desculpa, a avó, né? Minha avó deu à luz a 12 filhos. Ela deu à luz. João descreve que a vida estava nele, a vida estava em Jesus, e a vida era a luz dos homens. Devemos pensar que ao nascer novamente, e agora nascer do Espírito, possuímos a luz, e para aqueles que não nasceram novamente, estão nas trevas e mortos nos seus delitos e pecados. Jesus nasceu para nos ofertar a luz e sermos a luz nesse mundo. Sendo assim, quando as pessoas veem em nós as obras de Jesus Cristo como amor, perdão,
justificação, santificação, salvação e vida eterna, então testemunhamos que Jesus vive em cada um de nós e podemos ser referências para este mundo. Por isso que Jesus disse que essas obras é que glorificam o nome dele, essas obras que fazem louvar o nome dele. E é isso que nós devemos deixar resplandecer ao mundo. São essas obras. Nós não vamos fazer a obra para sermos salvos, não é isso que ele está falando, mas a obra da operação do Espírito Santo que atuou na vida do crente, agora tudo isso vai deixar resplandecer: amor, perdão, justificação, santificação, salvação e vida eterna. Diante disso, quero trazer 3 aplicações, não minhas, mas do pastor William Barclay. E o pastor William Barclay, ele vai dar esses 3 direcionamentos para nós. Primeiro direcionamento que o pastor William Barclay dá: o cristianismo está destinado a ser visto. O cristianismo de uma pessoa deve ser perfeitamente visível para todos os que o rodeiam, mas ainda deve ser uma profissão de fé que não somente fique de manifesto na igreja. Um cristianismo cuja influência se detém na porta da igreja não tem grande valor para ninguém. O cristão deve ser cristão na fábrica, na oficina, no laboratório, na escola, na sala de cirurgia, na cozinha, na quadra de futebol, na praia ou na igreja. Segunda lição que ele nos dá: primeira, o cristianismo está destinado a ser visto. Segundo, a luz serve de guia. A luz ilumina o caminho. Do mesmo modo, o cristão deve iluminar o caminho de seus semelhantes. Isso significa que necessariamente tem que ser exemplo para os outros. O mundo necessita de luzes que guiem seu caminho. Há multidões que desejam ver alguém disposto a dirigi-los naquelas coisas que eles mesmos não se animaram a realizar por conta própria. Então, primeira lição: o cristianismo está destinado a ser visto. Segundo, a luz serve de guia. E terceiro, uma luz frequentemente serve como advertência. Uma luz frequentemente serve como advertência. Quando há algum perigo na rota de navios, é de noite, acende-se então uma luz para nos advertir e fazer que nos detenhamos ou sigamos a direção correta. Muitas vezes, o dever do cristão é advertir a outros do perigo que os espreita. Isto é muito delicado e às vezes resulta tremendamente difícil saber como transmitir a advertência para que produza o bem desejado. A luz que resulta visibilidade, a luz que adverte do perigo, a luz que indica o caminho. Estas são as classes de luz que deve ser o cristão. Então, para o pastor William Barclay, você deve ser: o seu cristianismo precisa ser visto, o seu cristianismo deve ser guia, e em terceiro lugar, você deve advertir as pessoas do perigo. É para isso que Jesus diz que você é a luz do mundo, para você ser visto, ser guia e alertar dos perigos. Para fecharmos, irmãos, essa nossa edificação nessa manhã, o mundo que vive nas trevas, ou o mundo que vive na escuridão, necessita das obras da carne, necessita das obras do pecado. A felicidade no mundo é ser desobediente e contrário aos mandamentos de Deus. Este mundo de pecado não conhece a verdadeira felicidade, pois a sua felicidade ela é transitória, ela é passageira, é uma alegria que apenas aparece em dias isolados e que logo desaparece, pois sem as obras da carne e do pecado, a verdade é a seguinte: não existe felicidade. Para o mundo, para quem é das trevas, não existe felicidade sem as obras da carne e do pecado. Mas o que existe, na verdade, é um completo vazio e solidão.
você vai olhar e reparar nas ruas, como é que essas pessoas ficam depois de uma noite? Bebendo, se prostituindo, se drogando. Você só vê um morto-vivo. Para quem gosta de ver aí filmes de mortos-vivos, às vezes você nem precisa. Só vê pelas ruas. Depois de um baile, você vai ver vários mortos-vivos. E toda aquela euforia acabou. O que vai ser a semana? Só vazio, só tristeza, até que se chegue a próxima semana novamente e ela possa viver novamente a sua vida de prazer pecaminoso. Mas os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, eles são bem-aventurados, eles são felizes, pois a nova vida que temos produz em nós eterno gozo e também eterna alegria. Não precisamos dos prazeres da carne, mas temos a alegria todos os dias da nossa vida ao ler a palavra de Deus. Nós temos alegria todos os dias da nossa vida ao orarmos. Nós temos alegria todos os dias da nossa vida ao cantarmos louvores para Deus. Nós desfrutamos desta vida e deste mundo sempre com alegria. Existem dias difíceis? Existem. Mas mesmo em dias de dificuldade, nós sempre nos alegramos, pois a nossa alegria, ela vem do Senhor, que nos criou a sua imagem e a sua semelhança, para podermos gozar a verdadeira vida que só existe por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, saiamos para que sejamos sal e luz, pois o mundo verá o quanto nós somos felizes para a glória de Deus Pai. E assim, Deus nos chama a essa responsabilidade. Você é sal, você é luz, você precisa dar sabor à vida das pessoas, você precisa iluminar a vida das pessoas, porque você é alguém que é totalmente diferente. Ou uma expressão que se usa no grego, você é hagios. O que é hagios? Você é diferente. A igreja de Cristo precisa ser diferente do mundo. Os cristãos precisam ser diferentes do mundo. A nossa vida precisa ser diferente do mundo. Isso não quer dizer que nós somos proibidos de ir a uma academia, ir numa praia, jogar um futebol, ir ao cinema, ir ao shopping, comer, beber, nada disso. Mas o nosso estilo de vida e de fazer essas coisas é muito diferente do mundo lá fora. E quando nós estivermos nesses ambientes, precisamos de demonstrar ao mundo que somos totalmente diferentes. Nós somos o sal e a luz para iluminar e dar sabor à vida. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.